Já não quero ser igual. Paz do Senhor, Elisângela, me ouvindo bem? Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim. A paz. Nosso garotão tá chegando, hein? Tá me ouvindo bem? Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que dentro do meu coração. Eu só estou murmurando. Pai do Senhor, minha sogra, estamos aguardando vocês ansiosos, hein? Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Imagina. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que é... Paz do Senhor, Laila, tudo bom? Dentro de mim necessita ser mudar. Paz do Senhor, Patrick, bigode grosso. Meu sogro Adilson. Travou? Será que é a minha, gente? Pai do Senhor, Virgínia. Virgínia, estamos com um projeto novo, hein? Deus abençoe. Muito, como tem abençoado, né? Ei, você é o fanfarrão, Patrick. Pai do Senhor Josi, Pai do Senhor Ana, que deve ser Giovanni e família. Só um minutinho, só mais um minutinho. Imaginei, Didio. Amados, nós vamos começar a nossa live, né? E como a gente tem feito, né, nos últimos estudos, né? Nós vamos ler um versículo e vamos orar esse versículo, né? E essa semana inteira esse versículo tem ficado na minha mente, que está em Romanos capítulo 7, que diz assim, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19, diz assim, Romanos 7, a partir do 19. Pai Senhor Marcelo, Pai Senhor Joelton, porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E aí ele fala bem assim no 24, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz assim, eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Né? Eu queria orar com vocês esse versículo. Amém? Esses versículos. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus que por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor,
Assim, pois, como a mente, eu faço e sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Pai, nós queremos nessa hora, Deus, acalmarmos a nossa mente e o nosso coração. Cada um que está aqui agora, neste momento, online conosco, teve um dia, Pai, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Mas eu quero, neste momento, pedir, Espírito Santo, que o Senhor acalme o nosso coração, a nossa mente, nos ajude a nos concentrarmos na Tua Palavra, Pai. E nós queremos orar a Tua Palavra, Deus, porque, Deus, quem escreveu esta carta aos irmãos de Romanos foi o apóstolo Paulo, Pai. Um homem que dedicou sua vida à expansão do Teu reino, do Teu Evangelho, um homem que evangelizou o mundo, Pai. Um homem que carregou as marcas do Evangelho no seu corpo, Pai. Um homem que pôde registrar na Tua Palavra para nós imitarmos a Ele como Ele imita o Senhor. E mesmo assim, Pai, na sua humanidade, Ele escreveu este versículo. Que o bem que Ele quer fazer, Ele não faz, mas o mal que Ele não quer fazer, isso Ele faz. Deus, em muitos momentos isso tem sido a nossa realidade, Pai. Muitos momentos temos sido vencidos pelo corpo, pelo desejo, e não temos conseguido te entregar um culto racional. Mas nessa hora, Pai, nessa noite nós queremos decidir servir ao Senhor, decidir entregar as nossas vidas ao Senhor. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa guerra, nessa batalha que está dentro de nós, Pai. Está dentro de nós. Essa guerra, Senhor, espiritual, celestial que existe, é uma guerra entre nossa mente, nosso intelecto, entre decidir fazer, de servir ou servir a nossa carne, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa batalha. Ajude a nossa igreja a vencer essa grande batalha, essa grande empatia, Senhor, essa estagnação, Pai, que nós temos declarado, e temos declarado não só que ela existe, mas queremos declarar é a vitória, Pai. É que nós vamos romper isso em nome de Jesus, porque o Senhor tem te chamado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos despertado como igreja, Pai, a vencermos esse desafio em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo a todos vocês que entraram aí quando eu estava orando, né? Joana, Edgar, Diaconisa Ivone, acredito que seja a Diaconisa Ivone, né? Então tá bom, amados. Então, amados, nós estamos falando sobre uma vida de sacrifício, temos falado sobre uma vida de devoção e temos falado sobre os fundamentos, né? Sobre os fundamentos. E falamos sobre retornar ao que é essencial, voltar para o rumo, né? E começamos falando sobre que nada disso é possível sem uma vida de sacrifício, né? Sem uma vida de sacrifício. No primeiro capítulo. Depois nós falamos sobre ter uma vida de palavra, né? Esse Giovanni. Eu também, Giovanni. Eu fiz a oração baseada em Romanos hoje porque eu estou numa raiva, tipo assim, essa guerra está me deixando assim nervoso. Mas eu orei esse versículo justamente por isso, porque, amados, eu sempre falo isso para os jovens. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos errar, infelizmente. Mas a gente não pode deixar o diabo fazer um velório com o nosso erro, consegue entender? A gente não pode deixar que o diabo faça um velório, um enterro, faça que a gente viva como se fosse estivéssemos velando um defunto baseado no nosso erro. Errou, amados, erramos, vamos sacudir a poeira, vamos jogar para o alto e vamos entregar na mão daquele que quis nos amar, né? Vamos aproveitar e dizer assim, Senhor, eu não mereço, né? Eu não mereço, eu agradeço a Deus, porque eu sou um miserável homem que sou, mas o Senhor tem tido compaixão de nós, o Senhor decidiu renovar as misericórdias dele na nossa vida nessa manhã. Então, amados, sacode a poeira, bola para cima e vamos cair para dentro, amados. Vamos fazer um dia diferente, né? E por isso que eu adoro ler as postagens da nossa irmã Virgínia. Vamos fazer do amanhã ou do hoje uma oportunidade de sermos uma pessoa melhor. Amados, eu estava no serviço, né? E tinha dentro da sala, essa semana,
uma pessoa que é desviada e um rapaz que é irmão. Aí estava naquele dia tribulado, o rapaz, um evangélico né, e uma pessoa desviada. Eu falei assim, Jesus, aí deu um grito assim, né? Jesus amado, volta logo, Senhor, volta, volta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Falei lá no serviço, né? Aí, amados, o rapaz que era evangélico arregalou um olho desse tamanho assim. Vaso, cuidado, hein, Frei, cuidado com o que, meu irmão? Não, você falando aí, volta a Jesus, você está preparado? Eu falei, meu irmão, nós nunca vamos ter a sensação que estamos preparados. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, mas eu posso te garantir uma coisa. Todos os dias eu acordo e decido ser uma pessoa melhor. Eu posso errar, mas todos os dias eu decido ser melhor e tentar melhorar. Eu falo isso com a minha esposa direto. Falei, esposa, perdão mais uma vez que eu errei, mas você sabe, porque você me conhece, o esforço que eu tenho feito para tentar ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente vivia por instinto, amados, aí é fácil. Mas quando você deixa de viver por instinto, versículos como esse vão ser rotineiros na sua vida. Se eu, infelizmente, mais uma vez não fiz o que eu devia fazer. Por quê? Porque o crivo, entende? O crivo do que você tem que fazer vai só aumentando, entende, amados? O peso do que você precisa levar vai só aumentando. Então você tem que estar sempre evoluindo. Então vai sempre ser mais difícil. Mas o Senhor vai sempre te preparando. Então, bola para frente, bora. Vamos fazer de Romanos 7 a nossa oração. Porque o Senhor renovou as misericórdias dele na nossa vida. Então, vamos embora, igreja. Vamos cair para cima sem choradeira. Amém? Beleza, então. Amados, então nós falamos sobre a vida cristã. Ela envolve sacrifício, sim. Depois nós falamos sobre o jejum. E depois nós falamos sobre a palavra. Sobre os fundamentos do que nós estamos edificando. E agora nós vamos falar sobre oração. Amém? Então falamos sobre vida de sacrifício. Depois nós falamos sobre jejum, palavra e oração. Sacrifício, você não consegue edificar esses pilares sem o sacrifício. Mas agora você precisa edificar uma vida de jejum, palavra e oração. Jejum, palavra e oração. Amém? Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, minha amada, digníssima esposa. Diácono Everson. E vamos embora. Então, amados, eu estava orando a Deus, né? E deixa eu compartilhar algo com os irmãos primeiro. Essa semana, amados, eu me peguei me cobrando porque eu não estava conseguindo fazer algumas coisas, né? Fazer coisas mesmo, fazer coisas dos jovens e tal, né? E se reunir com eles e não estava conseguindo, não estou conseguindo ainda. Até tive uma conversa com o pastor sobre a questão do meu tempo, que ficou mais corrido do que tempo sobrando. E aí, amados, hoje Deus me deu uma palavra, né? Me trouxe a memória agora de tarde, fazendo a meditação do estudo, sobre uma verdade que Deus já tinha me libertado faz tempo, mas o diabo ele gosta de enganar, ele gosta de nos enganar. E, se possível, trazer algemas já conhecidas para nos paralisar, né? Então eu queria te lembrar da maior lição que nós tivemos durante essa pandemia, durante o confinamento, que não é sobre fazer coisas, né? Não é sobre fazer coisas. É sobre ser. É sobre ser. É sobre quem você está se tornando, entende, amados? Então não adianta você fazer 1 milhão de coisas, né? Teve gente que antes da pandemia fazia 1 milhão de coisas. Aí veio a pandemia e ela paralisou, e ela se perdeu, ela não sabia quem ela era em Deus. Então, amados, nós precisamos lembrar disso e voltar para o rumo. Sempre precisamos estar nos lembrando disso. Que não é sobre o que você tem feito, é sobre quem você está se tornando, né? Porque quando nós, amados, entramos nos processos de nos tornarmos parecidos com Jesus, automaticamente as pessoas vão ser influenciadas. Automaticamente as pessoas que nos cercam vão ser impactadas. Automaticamente a luz de Jesus vai brilhar em nós. Automaticamente nós vamos ser sal para as pessoas, vamos temperar o nosso ambiente.
Por quê? Porque é natural do Filho de Deus ser sal e luz, entende? Então, se preocupe muito mais em quem você está se tornando do que você está fazendo, entende? E para isso que nós estamos fazendo esse estudo sobre os fundamentos do Evangelho. Então decida hoje entregar o seu culto racional, decida hoje entregar a sua vida para Jesus. Amém? Precisava compartilhar com os irmãos. Então tá, amados. Pai do Senhor Iné, Pai do Senhor Alexandre, Pai do Senhor Márcio Dário. Sejam bem-vindos. Então vamos falar hoje sobre uma vida de oração. Então, Marcos, quando eu estava pensando neste estudo, né, eu pensei em dividir, desde o começo, quando eu pensei em falar sobre os fundamentos, a oração eu já sabia que ia ser um desafio para mim. Porque Deus fala muito através das pessoas, a gente que não gosta de ouvir, né? Porque normalmente é o que a gente não quer ouvir. Então, alguns anos atrás, amados, eu já pregava, tal, dava estudo, e a minha digníssima esposa virou para mim e falou assim: poxa, Alisson, mas você não acha que você deveria ler mais a Bíblia e tal, fazer disso um hábito? E, amados, eu já falei isso com vocês, foi aquele tiro assim, né? Aquela penetrou lá no fundo, doeu, porque é uma pessoa que convive e tal. E era uma verdade. Então, amados, eu fiz da leitura da Bíblia um hábito. Tenho tentado fazer, né? E tal. Tenho que agora ler o Novo Testamento, que eu estou em débito. E aí, amados, mesmo antes de chegar o dia de hoje, a minha esposa já tinha me questionado, assim, precisamos orar. Eu acho que você devia orar mais. E vamos orar junto. E a minha esposa Deus tem falado através da minha esposa sobre coisas que eu preciso fazer. Então, amados, eu não consigo não fazer diferente. Eu vou me expor agora para os irmãos e vou fazer um estudo bem realista do que eu enxergo que é um desafio para mim e acredito que é um desafio para você no âmbito da oração, tá bom? Eu poderia, amados, ir para a internet, procurar um estudo sobre oração, decorar ele, falar aqui com os irmãos o que João, Pedro, Tiago, do que o apóstolo, o pastor fala sobre o assunto, mas eu senti que eu deveria falar sobre algo que expõe a minha realidade, porque eu acho que vai edificar os irmãos. Amém? Então vamos junto. Amados, primeiro eu vou falar da oração em três aspectos. Né? Um que eu já consegui romper, que eu não sei se você já conseguiu romper, ou se você já percebeu que você rompeu, ou se você não percebeu que você não rompeu, que é o quê? O Adson, vivia uma vida onde é que durante todo o meu dia eu fazia o que eu achava melhor. Então eu acordava e fazia o que eu queria e às vezes difamava alguém, falava mal de alguém, então às vezes eu caluniava, ou às vezes eu contava uma mentirinha, ou às vezes eu desejava o que eu não deveria desejar, enfim, e fazia. E aí, amados, quando chegava, né, um horário de almoço, um horário de dormir, a gente faz aquela oração, né, Senhor, perdoa os meus pecados, obrigado por esse dia, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém. Né? Ou na hora do almoço, Senhor, obrigado por tudo, pelo suprimento, né? Abençoa a pessoa que fez, né? E muito obrigado, em nome de Jesus, amém, vamos almoçar. Mas, amados, é contraditório, né? Você tem uma vida de pecado, de instinto de viver para satisfazer os seus desejos e para esporadicamente para fazer orações ritualísticas, né? Orações para cumprir um protocolo, né? De agradecimento. Então, mas o primeiro passo que eu queria dizer para os irmãos é um passo de romper com isso, entende? É sobre uma vida de oração. Então é você acordar e falar assim: hoje eu queria abençoar as pessoas que me cercam, Pai. Eu queria que o Senhor tivesse liberdade para me usar, para abençoar alguém. Eu queria automaticamente abençoar as pessoas que me cercam. Eu queria vencer a debilidade que eu não venci ainda. Eu queria... E aí você vai, amados, o tempo inteiro no seu dia a dia,
tendo esses tipos de diálogos com Deus, entende? Acontece o livramento, você já... Nossa, Senhor, muito obrigado, Pai. Nossa, obrigado pelo livramento. Tá aquele sol quente de rachar, Senhor, obrigado por esse dia, Pai. E eu estou dizendo isso porque qual era o meu normal? Um solzão de rachar. Se eu tivesse que fazer uma atividade exposta àquele sol, eu iria murmurar. Então eu não murmuro mais, faço assim, obrigado. Não vou agradecer por um dia ensolarado só quando eu estou numa piscina, numa praia. Temos que ser gratos em tudo. Então, entende, amados? São atitudes de uma pessoa que tem uma vida de devoção ao Senhor, entende? E aí, para ilustrar isso, eu separei 2 exemplos sobre essa questão de uma vida de oração, uma vida de devoção, tá bom? Então, o primeiro que eu separei é Abraão, né? Essa vida de devoção, de oração contínua com o Senhor. Então, em Abraão, oração flechas, aprendi então mais uma, Virgínia, orações flechas. Então, está em Tiago 2, 23. Tiago 2, capítulo 2, versículo 23 diz assim: E as escrituras cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então é disso que eu estou falando, entende, amados? Por que ele foi computado como amigo de Deus? Porque Deus pôde revelar para ele os sonhos de Deus, os planos de Deus, e ele pôde executar. Então era uma relação de amizade, onde é que Deus compartilhava com ele executava, ele compartilhava. Entende? Igual assim, ele falou, Senhor, será que essa questão do herdeiro, eu não confundi? Será que não é esse meu servo tão fiel que deveria ser meu herdeiro? Abraão falou, Deus falou, não é o seu servo. Eu vou te dar um filho. Então, Senhor, mas eu já estou velho. E o Senhor fala, não, vai lá, conta as estrelas. Tá vendo? Assim vai ser sua geração. Uma relação de amizade, entende, amados? Então, só que uma pessoa que vive por instinto, uma pessoa que vive realizando seus desejos, uma pessoa que vive murmurando, uma pessoa que vive reclamando. Eu digo que eu já fui assim, amados. Não ultrapassa a questão de ser desagradável, entende? É muito além disso. Antes eu falei assim, nossa, acho que eu estou sendo desagradável. Mas é mais do que desagradável, amados. Você não está sendo bênção, você não está sendo amigo de Deus, você não está sendo uma pessoa que está exalando Deus para as pessoas que te cercam, entende? Então precisamos ser amigos de Deus, para que Deus possa confiar em nós. Entende, amado? Você confia os seus segredos para qualquer pessoa? Claro que não. Você confia para as pessoas que você considera que são seus amigos, entende? Então Deus quer ter uma relação com você para que Ele possa confiar em você. Entende? Imagina assim, não, mas eu só oro quando eu vou dormir. Aí como é que 3 horas da tarde, quando você está de frente para uma pessoa que precisa de uma palavra rema, uma palavra revelada, Deus vai confiar para você essa palavra? Se na 3 horas da tarde você está reclamando do sol quente, você está reclamando do seu serviço, você está reclamando da sua esposa, você está reclamando dos seus filhos, você está reclamando, entende? Como que Deus vai achar uma brecha nessa reclamação toda para Ele falar, oi, Watson, eu queria tanto entregar uma palavra para você falar para Joãozinho, para Maria, ele está precisando tanto ouvir. Entende? Como que Deus vai fazer isso? Entende? Agora imagina se 3 horas da tarde, você, Senhor, o sol está tão quente e eu quero te agradecer porque eu tenho essa sombra aqui na minha cabeça, eu tenho esse ventilador, eu tenho essa água gelada, eu tenho esse emprego, né? Eu poderia estar numa situação tão mais difícil, Pai. Obrigado por essa família. Nosso menino acabou de derramar o suco aqui na sala. Mas obrigado porque eu tenho saúde para me levantar e limpar esse suco. Mas parece que o Watson está falando uns negócios que não é possível. Amados, mas a vida é assim, amados. O menino vai derramar o suco, ele vai passar pomada em tudo. E nós temos que decidir o que nós vamos fazer com isso. Eu não estou dizendo que eu já virei a chave, que eu de vez em quando estouro. Pelo contrário, pergunto à minha esposa. Né? Por que hoje eu comecei orando Romanos 7? Por quê, amado? Por quê? Por quê, né? Falei igual o Giovanni, que raiva! Por quê? Porque eu preciso, amados. Eu preciso que Deus me ajude hoje a ser uma pessoa melhor amanhã. Entende? Eu preciso deixar de fazer as coisas que eu não devo fazer. Mas eu continuo fazendo. Mas Deus vai nos dar graça. Amém, amados? Amado,
tão difícil dar estudo e não olhar para a cara de vocês para ver se vocês estão entendendo. Eu tenho certeza que a Virgínia vai concordar comigo. O corpo fala, amados. Então vocês às vezes não fazem ideia de como a gente olha para as expressões de vocês para fazer leitura se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. E aqui eu não vejo ninguém, amados. Nossa, é difícil. Então, amados, no capítulo 5, fala de um outro exemplo, que é o de Enoque. Enoque, tá bom? Então, Gênesis 5, a partir do 22, fala bem assim. Olha que maravilha, amados. Esse versículo me chama a atenção desde que eu sou criança. Gênesis 5, 22. E Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Oh, amados! Já pensou, amados? Você caminhar com Deus, você ser tão próximo de Deus e Deus desejar, amados, trazer você para perto dele, amados. Já pensou, amados? Ó, eu sempre pensei desde criança, essa parte de Enoque sempre chamou atenção. Puxa, já pensou Deus ser tão próximo de você, assim, não, eu quero você perto de mim. Não dá para ficar tão distante. Vem para perto de mim, entendeu? E Deus tomou Enoque, amados. Que maravilha. Então eu trouxe 2 exemplos sobre essa questão de uma vida de oração, uma vida de devoção, ter amizade com Deus. É forte, bigode grosso, é forte, Patrick. Então eu trouxe Abraão, né, que foi imputado como amigo de Deus, e Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Amém? Então esse é o primeiro aspecto da oração, amados. Frisa aí, oração, uma vida de oração, né? Como a Virgínia falou ali, oração flechas, rápidas, gratidão o tempo inteiro. Ter uma vida conectada com Deus todo instante conectado com Deus, amados. Né? Deu aquele impulso ruim, Senhor, toma nas tuas mãos, toma direção, me ajuda, me dê sabedoria. Deu positivo, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por essa dádiva. Deu uma perseguição, Senhor, obrigado. A tua palavra diz que eu seria perseguido e injuriado, que eu deveria ficar feliz com isso. Então, amados, vai orando a palavra, entende? Vai pronunciando, vai mentalizando, né, Deus em tudo que está te cercando aí. Então esse é o primeiro aspecto da oração que eu queria falar. O segundo aspecto da oração que eu queria falar, amados, é sobre o que a gente realmente conhece como oração, que é a questão de você separar um tempo para orar a Deus, né? Falar com Deus, né? É o que a gente, um crente normal, costuma fazer, né? Ir para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com Deus o que está se passando, falar com Deus suas necessidades. E aí, amados, eu queria trazer para vocês um exemplo. Para mim, todas as vezes que eu falo sobre essa questão desse tipo de oração, ele sempre vem à minha mente, não foi diferente nesse estudo. Está em Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, né, que ele deveria se dobrar, né, a uma imagem, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, foi para sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se, dobrou-se os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Ou seja, ele não se ajoelhou e orou só porque ele estava com problema. Ele ajoelhou, orou, pediu a Deus pelo seu problema, como ele já costumava fazer. Já era costume dele. Amados, então aqui eu estou falando de disciplina, entende, amados? E é aqui eu Adson, reconheço aqui diante da igreja que eu preciso evoluir muito nesse aspecto. De ter a disciplina de orar a Deus periodicamente, entende? 3 vezes ao dia, 5 vezes, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas ser
rotineiro, entende, amados? Da mesma forma que você acorda, escova o dente, da mesma forma que você toma o seu café, seja lá qual for o café que você gosta de tomar, café mesmo, suco, leite, assim como você almoça, entende? Precisamos ter, amados, a nossa rotina, no nosso dia a dia, orações, momentos de oração, entende? Onde é que você pare, acalme, se ajoelhe, se for possível. Fala, Senhor, agora eu quero falar contigo. E aí você abre o seu coração para o Senhor, entende, amados? Para agradecer, para pedir, para glorificar o nome do Senhor. Então esse é o terceiro aspecto, esse é o segundo aspecto da oração que eu queria compartilhar com os irmãos, entende, amados? Sobre falar com Deus, ter momentos de qualidade com Deus, e eu estou falando aqui de disciplina, entende, amados? De disciplina, né? Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, Deus vai te incomodar hoje, agora, nesse estudo. Nesse estudo, Deus vai te incomodar. João, você precisa orar realmente. Isso que o Arte está falando é para você. Você tem que orar pelo menos 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 2 vezes, 1 vez por dia, o que Deus falar com você. Ah, mas como é que Deus vai falar? Agora, por exemplo, na sua mente pode estar assim, caramba, isso é verdade, eu estou em débito. Eu tenho que orar pelo menos 2 vezes ao dia. Pronto, é isso. Começa a fazer. Não espera mais nada não. Veio isso aí na sua mente, executa, entende, amado? Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa orar, e veio na sua mente, não, ó, realmente, de manhã e de noite eu vou orar. Então faz, entendeu? Cumpre, executa o que Deus está te falando. E tenha disciplina. Então, aqui, amados, é algo que eu quero compartilhar com os irmãos que eu preciso melhorar. E não sei se você precisa, não sei se já faz parte da sua rotina, mas precisamos botar isso na nossa rotina. Watson, mas eu não tenho tempo. Então vamos lá, não tenho tempo. Que horas que você acorda? Eu acordo 5 horas da manhã. Acorda 10 para 5 e tenha 10 minutos de oração. Você não vai ficar nem mais cansado, nem mais descansado. Entende? É um começo, é um começo. Eu vou dormir, Watson, muito tarde, eu vou dormir meia-noite, porque eu estou fazendo algumas atividades e tal. Dorme 00:10. Fala com Deus antes de dormir. E aí você embutiu na sua rotina 2 momentos de oração. Eu não vou fazer nada no meu dia antes de orar. Bacana demais. Eu não vou me repousar antes de orar. Bacana demais. Já temos 2 rotinas pré-estabelecidas para nós. E eu estou falando com você e eu acho que é o que Deus está falando comigo. Ó, que coisa, né? Estou falando isso para você e eu acabei de falar do que eu já vou sair daqui a partir de amanhã e colocar isso aí na minha rotina. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o terceiro aspecto da oração agora, amados. Uma vida de oração, disciplina na oração. E esse terceiro aqui, amados, é algo novo para mim. Não é novo para algumas pessoas, mas é novo para mim. Nós temos um costume, gostamos muito de pedir. A gente gosta de orar para pedir, né, as coisas. Nós, todo mundo, né? E aí, amados, eu fui apresentado há algum tempo sobre a oração que transpassa esse pedir, entende? Então, amados, esse terceiro desafio aqui é algo que a gente precisa construir, que é o quê? Que é aquele momento a sós, onde é que você vai meditar, né? Amados, a gente precisava, eu não tenho condição, eu reconheço a minha limitação, eu não tenho ferramentas para isso, né? Se algum dos irmãos tiverem, por favor, fale com o pastor César que você tem condição de fazer isso e sirva ao corpo de Cristo, porque a gente precisa aprender sobre isso, que é sobre meditar, separar um tempo, amados, para meditar, ter um momento de oração onde é que você vai meditar, onde é que você vai realmente se desligar dessa pedição, dessa coisa maçante
E você vai pegar um texto da palavra, você vai ler, vai refletir sobre ele, como um exemplo, como esse de Romanos que a gente fez hoje. E, amado, você vai se desligar das coisas, né? Você não vai pensar no feijão que você tem que cozinhar, você não vai pensar na vasilha que você vai ter que lavar, você não vai pensar no filho que tem que dar banho, no menino que tem que dormir. Não, você tem que se desligar dessas coisas, né? E tirar um momento que você possa ter a sós com Deus, entende? E aí ali, amados, se Deus quiser transparecer o sobrenatural para você, Ele vai fazer, né? Se Ele quiser trazer uma reflexão diferente para você, se Ele quiser falar através da natureza, enfim, é um momento onde é que Deus possa ter tempo de qualidade com você para falar. E aí, essa parte aqui, amados, eu queria usar o mestre dos mestres, Jesus, para exemplificar. Então, amados, em Mateus 26, depois de toda aquela angústia, prestes a ser crucificado, aquele momento de extremo, né, dificuldade, diz assim, Mateus 26, a partir do versículo 36. Amém. Eu achei que o Giovanni estava falando que estava com problema na transmissão. Vocês vão me falando aí, tá, amados? Se acontecer algum problema. Então, Mateus 26, a partir do 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ou seja, ele sai do meio da multidão, né, e com os discípulos. Depois ele deixa os discípulos e sai somente com os discípulos amados. É os níveis, né, amados? Multidão, amigos, amigos mais chegados. É isso que Jesus faz, ó. Multidão, discípulos, amigos. Amigos mais chegados, que irmãos? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Sai com eles. Então disse-lhe, a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele indo um pouco mais adiante, ou seja, ele deixa a multidão, deixa os amigos mais próximos e vai ter um momento dele com o Pai. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando, dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Aí ele, voltando, encontrou os seus discípulos dormindo. E disse a Pedro: O que não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela 2ª vez. E vai ter um momento dele com Deus. E ele volta e pega os discípulos dormindo de novo. Ele faz o alerta e fala: Vou me retirar a 3ª vez. E se retira a 3ª vez para orar. Então, amados, se Jesus fez isso, quanto mais nós, né, amados? Então nós precisamos separar um tempo. Amados, esse terceiro aspecto de oração é algo que não faz parte da minha vida ainda, infelizmente. É algo que eu não consegui colocar, mas graças a Deus que Deus fala comigo de formas muito diferentes. Vou falar com vocês daqui a pouco. Mas eu sinto que essa terceira aspecto da oração precisa fazer parte da minha vida. Como a disciplina precisa ser algo, né, mais constante. Mas esse terceiro precisa entrar na minha rotina, como eu acredito que precisa entrar na rotina de todos os irmãos da igreja, né? Então, amados, acabou que eu estou sem relógio, 8h12. Amados, então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A oração é algo importantíssimo, eu nem preciso focar nisso, eu tenho certeza que ninguém que está aqui me ouvindo duvide da importância da oração, mas eu queria trazer essas 3 óticas da oração, sobre uma vida de oração, sobre a disciplina da oração, né? Orar diariamente,
várias vezes ao dia, conforme Deus colocar no seu coração, mas assim, de uma forma com qualidade, dobrando seus joelhos, falando, se abrindo para o Pai. E esse terceiro aspecto da oração, que é o se retirar, é ter um momento a sós de qualidade, meditar, né, na palavra, meditar, esvaziar sua mente, esvaziar das preocupações, não se preocupar com as preocupações do dia a dia, né, deixa elas para fora, e aí você vai dar uma oportunidade de Deus se revelar para você nestes momentos, tá bom? Amados, eu encerro aqui esse terceiro fundamento, que é a oração, tá bom? Falamos então sobre jejum, palavra e agora oração. Sem isso, você não vai edificar a sua casa. Sem isso, você não vai edificar o seu altar. Sem isso, Deus não vai poder confiar nada em você, construir nada. Sem isso, amados, talvez você sempre ouviu aquela pregação assim sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia movediça, sobre a areia da praia, né? E aí talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Nesse aspecto. As pessoas sempre falam assim, esse aqui da rocha construiu em cima de Jesus, esse aqui não construiu em cima de Jesus. Tá, mas e aí? E qual é a prática disso? A prática disso, amados, é que a pessoa que constrói a sua casa em cima da rocha, ela ora, ela lê a Bíblia e ela jejua. Isso é o que sustenta, isso é o que liga a sua casa à rocha. O que vai ligar você a Deus, amados? O que vai ligar você a Jesus? Palavra, oração e jejum. Entende? Se você jejua, você mata a sua carne, você alimenta seu espírito. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. Se você ora, você fala com Deus. Você está sempre fixado na rocha. Mas se você não ora, não lê a Bíblia, não jejua, como que a sua casa vai estar ligada na rocha? Não vai estar. Vai estar na areia mesmo. Então, quando vier o problema, a sua casa vai desmoronar. Por isso que eu comecei a live falando, amados, não se esqueça do que nós aprendemos de mais importante nessa quarentena com essa pandemia. Não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre fazer coisas. É sobre quem você está se tornando. É sobre quão parecido com Cristo você está se tornando. Isso sim é importante, porque você vai ser luz e sal. Aí você vai... A luz de Jesus vai brilhar através de você. Porque quando você faz coisas, você usa os seus dons. Você usa aquilo que Deus te deu, as suas qualidades. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de exalar Cristo, das pessoas verem a glória de Deus em você. E aí, amados, as coisas vão ser automáticas, entende? Então é isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Amém? Eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos. Certa vez eu tive um gerente na empresa que ele falou a seguinte frase, né? Ouça bem, que é uma insanidade, você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, beleza? Então todo dia você come doce, você come mais do que devia e você está engordando, né? Engordando. Aí você fala assim, eu quero emagrecer. E aí todo dia você come as mesmas coisas. Você não vai emagrecer. Como é que você está esperando que você vai emagrecer se você faz as mesmas coisas? Não vai, né? Então, amados, eu recebi um convite para fazer uma atividade física, que eu até falei terça-feira passada, que as pessoas, assim, a maioria das pessoas que eu for compartilhar, falam assim, sério, mano, você está fazendo isso? Que é esse negócio de cross aí, né, de fazer essas atividades físicas, né? O mais famoso aí é o CrossFit, né? Que é uma marca. Então, eu fui lá fazer. E, amados, eu sabia que não era só para fazer essa atividade física. Eu sabia que Deus queria falar comigo através disso, entendeu? Por isso que, assim, eu de prontidão aceitei o desafio, fui lá, paguei o que tinha que pagar e fui lá hoje fazer, né? Em frente à casa do irmão Bruno e da irmã Ariane. Então, amados, e eu fui lá semana passada, amados, e até falei com os irmãos, é uma coisa de doido, amados. São 1 hora, na verdade, 50 minutos, que você é levado à exaustão. Perdão, à exaustão. Hoje eu corri 1,5 km, 1,4 km para ser mais exato. Depois temos que fazer 3 exercícios na barra, fazer 3 tipos de abdominal. Depois fazer vários exercícios com peso.
E quando você termina, você está exausto. E aí hoje, quando eu estava vindo para casa, amados, eu já não estava tão exausto como eu estava semana passada. A minha esposa falou assim, ué, hoje você treinou direitinho? Eu falei, treinei. Você fez todos os exercícios? Eu falei, fiz. E aí eu cheguei em casa, né, ajudei ela a fazer algumas coisas, fiz o suco dos meninos, né, lavei aquelas vasilhas básicas. E aí, amados, o que Deus me falou com isso tudo? Que eu consigo trabalhar, ter esposa, ter filhos e consigo separar 1 hora do meu dia para fazer algo que me leva à exaustão, porque eu sei que é bom. Lembra que a gente começou esse estudo falando sobre o sacrifício? Que só vai valer a pena se você entregar algo que te custe? Então, e eu vi que eu só vou ter resultado que eu espero se eu cumprir esses exercícios e for levado à exaustão todos os dias que eu for lá. E aí, amado, Deus falou bem assim, por que pro crente tem que ser diferente? Por que pro crente tem que ser uma vida tão tranquila, tão boa? Por que o crente não pode ser levado ao extremo da provação, da luta, da perseguição, ao extremo do sono, ao extremo da fome no jejum, ao extremo de ler a Bíblia inteira, né? Quantos de nós, como eu, ainda não li, estou devendo livros, quantos de nós, amados, não consegue jejuar ao extremo, entende? Então, amados, eu sei, graças a Deus, que eu consegui entender já isso, que eu não vou conseguir mudar a sua vida, eu não vou conseguir, Adson, não vou conseguir, através dessa 1 hora aqui de estudo, mudar a sua realidade e tal. Mas a minha função aqui, amados, eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu preciso repetir porque é uma verdade que eu preciso falar para mim e também para você. A minha função aqui, amados, é plantar a melhor semente que eu puder, né? E orar para que queira Deus te atrair para que essa semente germine, para que ela caia num terreno fértil, para que ela germine, cresça e dê frutos. Então, amados, eu espero que Deus te desperte para essas coisas que nós estamos falando e que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Amados, eu queria agora te fazer um desafio. Eu queria agora te desafiar a terça-feira que vem, eu e você, executarmos um estudo diferente. Eu queria terça-feira que vem fechar esse estudo sobre fundamentos e eu queria que todos vocês que estão me ouvindo, parasse agora. Eu não vou nem orar para encerrar, você vai substituir a oração por isso. Você vai agora parar e vai falar e vai refletir sobre o que Deus te incomodou neste estudo que você precisa mudar. Não interessa se você não conseguiu fazer ainda. Não interessa se você começou e não conseguiu continuar. Não interessa se Deus falou e você nem começou. Mas o que Deus te incomodou, o que Deus te falou, o propósito que Deus lançou na sua vida. Se Deus te incomodou a jejuar 1 vez por semana, se Deus te incomodou a jejuar 3, se Deus te incomodou a fazer um propósito de abstinência de alguma coisa, se Deus te chamou a fazer o propósito de Daniel e parar de comer algumas guloseimas, se Deus te incomodou a ler a Bíblia toda, se Deus te incomodou a parar de tomar Coca-Cola, se Deus te incomodou a orar de madrugada, o que Deus colocou no seu coração, eu queria que você mandasse para mim. Se você não tem o meu zap, manda aqui no Instagram, ou pede alguém, com certeza você conhece alguém que tem o meu zap, o meu WhatsApp. Me manda, porque terça-feira que vem eu queria fazer um estudo diferente. Eu queria terça-feira que vem a gente compartilhar, entende? Os frutos desse estudo. Compartilhar o que Deus conseguiu fazer, o que Deus conseguiu aproveitar desse estudo e implantar e te pedir, colocar no seu coração e transparecer para você a vontade dele. Amém, amados? Conseguiram entender? Então, não faz outra coisa, mano. Eu vou lá jantar, depois eu faço. Eu vou fazer não sei o que, depois eu faço. Não, mas não faz isso.
Vamos juntos, você que está aí com a gente desde o começo, você que não conseguiu assistir todas, não interessa. O que você conseguiu assistir, o que Deus botou no seu coração, o que Ele te impulsionou a mudar para que você pudesse ter uma vida de mais santidade, uma vida mais parecida com Cristo, baseado nos fundamentos que são a palavra, oração, jejum. Manda para nós, compartilha conosco. E terça-feira que vem nós vamos juntos fazer um apanhado dos combinados que Deus fez conosco como corpo, como igreja, entende? O intuito é nos edificarmos, entende? Juntos nos edificarmos como corpo. O que Deus está nos falando como corpo? A gente pode descobrir que o que Deus está falando eu acredito que vai ser isso, tá? Nós vamos descobrir o que Deus está falando conosco é quase a mesma coisa. E aí juntos, igual nós já falamos no estudo lá como Esdras, como um só corpo, a gente vai poder um ajudar o outro a executar o que Deus está nos incomodando a fazer e juntos construir uma igreja melhor e juntos sermos a noiva preparada de Cristo. Tá bom? Conto com você, não nos abandone, vamos juntos fazer o estudo de terça-feira que vem, tá bom? Fica na paz.